Muito bem, bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para falar da 15ª etapa do Campeonato Mundial, o Grande Prêmio das Américas, Austin, voltando ao calendário, uma corrida em Austin aí, voltando a acontecer depois de 30 meses, né, que a gente teve a última prova lá no ano de 2019, no começo do ano de 2019, e Marc Marquez mais uma vez brilhando onde sempre costumava brilhar, onde sempre costumava ter suas melhores atuações. Marc Marquez vencendo aí sua segunda prova no ano, em uma corrida absolutamente fenomenal, controlando o ritmo no início. A gente vai falar dela já, mas de fato o Marquez, homem do dia, não tem nem o que dizer. O xerife está de volta, o xerife mais rápido do Oeste está de volta, mas vamos falar primeiro da classificação da prova aqui rapidamente. Como disse, vitória de Marc Marquez, Fábio Quartararo na segunda posição, dando um passo enorme para a conquista do título. Depois Pecco Bagnaia conseguiu se recuperar ali no finalzinho, passando o Jack Miller, né? Na verdade o Jack Miller deixou ele passar e depois o Jorge Martin acabou cometendo o erro. O Bagnaia conseguiu o pódio. Depois Alex Rins, o Jorge Martin, o Enea Bastianini, mais uma boa corrida do Enea Bastianini conseguindo um top 6. Jack Miller, Juan Mir, né? O Juan Mir acabou sendo punido no final e teve que dar a sua posição ao Jack Miller, trocou de posição com o Jack Miller depois do toque dos dois ali no final da prova. Brad Binder, Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Alex Marquez 12º, André Dovizioso, uma boa 13ª posição, ele que não está ali 100% ainda acertado com a Yamaha, e o Luca Marini na 14ª posição, à frente de seu irmão Valentino Rossi na 15ª posição. E no campeonato, o Fábio Quartararo tem 254 pontos, agora 52 pontos de vantagem para o Pecco Bagnaia. Para o Quartararo, agora a matemática é chegar na frente do Bagnaia. Se ele conseguir chegar na frente do Bagnaia na próxima corrida, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, com a MotoGP voltando, avisando, ele é o campeão de 2021 aí, com 2 corridas de antecedência. Mas enfim, são 52 pontos, ele pode ter paciência para fechar esse campeonato, né? Já que ainda vamos ter o Grande Prêmio do Algarve e o Grande Prêmio de Valência para terminar, mas fácil aí para ele precisa de 50 pontos, precisa manter aí. Na verdade, pode ser até 49 pontos, né? Já que o Bagnaia teria que vencer todas as corridas até o final. E, enfim, aí a gente entraria numa matemática mais complicada. Mas para o Quartararo é só chegar na frente do Bagnaia ou então não perder 2 pontos para o Pecco Bagnaia, que ele sai divisando como o campeão de 2021. Juan Mir, 3º lugar no campeonato, não tem mais possibilidade matemática de título. Jack Miller em 4º e o Johan Zarco na 5ª posição, fechando o top 5. O Zarco que caiu nesse Grande Prêmio das Américas, o Marc Marquez subindo aí para a 7ª posição no Campeonato Mundial. Tudo bem, o Grande Prêmio das Américas, o assunto é um só, né? Marc Marquez, é impressionante como ele anda bem nessa pista, mesmo com o ombro ainda contundido, o ombro direito. Aproveitando aí de uma pista muito boa para ele, uma pista com a maior parte das curvas para a esquerda, conseguindo um ótimo resultado, conseguindo uma ótima performance durante todo o final de semana. O Marquez, durante todo o final de semana, ele tentava uma volta rápida e voltava para o box. Estava se poupando exatamente para essa corrida e no final ele fez uma prova irretocável. A administração dele de corrida foi muito interessante, porque ele nas primeiras voltas andou muito mais lento do que ele poderia andar, deu até uma certa falsa esperança ali pro Fábio Quartararo. Teve uma volta que o Quartararo fechou a 2 décimos do Marquez, mas o Marquez, a partir da 5ª, 6ª volta, ele melhorou de repente substancialmente, botou mais meio segundo, mais 6 décimos no ritmo dele, e ninguém tinha ritmo para acompanhar. O Quartararo estava ali do lado, e uma volta essa diferença já foi para quase 1 segundo, depois 1,5 segundos, 2, 3, até que no final aí o Marquez tinha uma diferença aí de perto de 5 segundos aí para administrar. E mesmo com todo o cansaço físico provocado pela pista de Austin, que nesse final de semana ainda tinha um plus, né? Ainda tinha as várias ondulações ali, os vários saltos, né, da pista de Austin, parecia mais uma pista de motocross. O Marquez conseguiu ainda ficar aí com essa vitória, com a sua 84ª vitória na carreira, sua 58ª na MotoGP e sua 7ª em Austin aí, de 8 anos de disputa dessa corrida. Apenas em um ele acabou perdendo, exatamente em 2019, quando ele acabou caindo por um problema que não foi só dele, né? Ele acabou errando, é claro, mas o freio motor da Honda ali acabou jogando ele no chão, né? Na curva 12 ali, travou demais a roda traseira, o freio foi inteiro para frente, ele acabou perdendo a frente, caindo.
e perdeu pela primeira vez a pole position. Mas tem uma coisa que o Pecco Bagnaia pode dizer, é que ele foi o primeiro aí a carimbar essa faixa do Marques, que até hoje tinha conseguido todas as poles no Circuito das Américas. Aí agora são todas menos uma, poles todas menos uma, vitórias também, 7 de 8, tanto em vitórias quanto em pole positions para o Marc Marquez. O Fábio Quartararo, obviamente, decidiu ali ficar atrás do Marques, porque ele realmente não tinha nada a perder, só tinha a ganhar. Ele disse que tentou até ir junto com o Marc Marquez quando ele aumentou o ritmo, mas que ele não conseguiria, que o Marques realmente ele tinha esses décimos aí na manga, e que ele não tinha esse desempenho para poder ir junto com o piloto da Honda. Mas o resultado foi muito bom para o Quartararo, já que ele chegou 48 pontos na frente e agora sai com 52 pontos de vantagem para o Pecco Bagnaia. O Pecco Bagnaia, que por muito pouco aí não terminou até a corrida fora do top 5, mas conseguiu um grande resultado aí no final, se recuperando. O Jack Miller deu passagem para ele, e depois o Jorge Martin acabou errando e sendo punido, não entendo porquê, sinceramente. Ele cortou o caminho, mas ele cortou o caminho e perdeu tempo, né, já que ele saiu fora da pista, ele foi para a sujeira, e a MotoGP resolveu dar um long lap penalty para ele. De qualquer maneira não fez muita diferença na corrida dele, ele acabou chegando na 5ª posição, mas enfim, perdeu uma posição além do que ele deveria perder, na minha opinião. O Jorge Martin não foi muito justo essa punição para ele. Mas falando do Bagnaia, agora a situação fica bem complicada. Agora é vencer ou vencer para ele. Ele tem 3 provas aí para tentar vencer e torcer aí pro Fábio Quartararo ter os seus problemas. No caso, o Quartararo chegando uma vez aí à frente do Bagnaia, acaba o campeonato, acaba a possibilidade aí do Bagnaia ser campeão. Portanto, a situação é muito confortável para o Quartararo, principalmente porque a próxima corrida é Misano, que foi uma pista onde o Quartararo andou muito bem, e de repente ele conseguindo dar o troco no Bagnaia, conseguindo a vitória na próxima corrida, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, ele já vai para casa como o campeão da temporada de 2021. A única coisa que ficou mal explicada aí na corrida do Pecco Bagnaia foi no início dele de prova. Ele foi bem mais lento do que o Quartararo, bem mais lento do que o Marques, chegou a cair aí para a 6ª posição, mas depois se recuperou até o 3º lugar. Disse que teve problema aí com o pneu traseiro, de fazer ele funcionar corretamente, e no fim conseguiu gerir bem o pneu e chegou ao 3º lugar. Mas foi uma corrida aí com uma escolha de pneus ela bem travada, né? Todos os pilotos escolheram o mesmo pneu dianteiro, e apenas o Jack Miller escolheu o pneu traseiro duro, com o Valentino Rossi e o Luca Marini escolhendo o pneu traseiro médio, enquanto que o resto foi todo mundo de macio e na frente foi todo mundo de duro. Então, enfim, tanto quanto estranho esse início do Bagnaia, mas foi isso aí. 4ª posição para Alex Rins, que parecia que poderia brigar ali pelas primeiras posições, pelos lugares do pódio, mas no meio da prova acabou ficando para trás, tanto quanto estranho. O Jorge Martin deveria ter chegado na frente dele, aí acabou chegando na 5ª posição. Deu sorte o Rins aí pelo Martin ter tomado aí esse pênalti de volta longa. E o Enea Bastianini mais uma vez fazendo uma grande prova. Enea Bastianini, que saiu simplesmente do 16º lugar e chegou na 6ª posição aí, acabou se aproveitando aí do toque do Juan Mir em cima do Jack Miller ali na última volta, na curva 15. Mas de qualquer maneira, mais uma grande recuperação para o Bastianini, que já tinha largado de 12º lugar no Grande Prêmio de San Marino, chegado em 3º. Então outro grande resultado aí para o Enea Bastianini. E o Mir e o Miller realmente não falam aí a mesma língua, né? Os dois já se tocaram aí já algumas vezes nessa temporada, sobretudo na corrida do Qatar, né? A gente lembra da discussão ali dos dois, né? O Miller fez aquele negócio feio na reta, e dessa vez foi o Mir que acabou batendo no Miller e tirando ele fora ali do traçado. A direção de prova deu uma punição de uma posição para o Mir e botou o Miller ali na frente dele. Eu diria que justo, porque realmente o Mir ali acabou indo um pouco além do que ele devia ter feito, mas é aquela história, né? Para passar Ducati, você, como uma Suzuki, né, que não tem a mesma ação de reta da Ducati, você tem que tentar em partes sinuosas, e o Mir ali fez o que ele podia fazer e tentou de qualquer jeito, mas realmente não foi a manobra mais esportiva ali que ele poderia ter feito em cima do Jack Miller. Coisas de corrida. De resto, sem muita coisa para falar dessa corrida. A única coisa, né, do final de semana que foi o grande tópico do final de semana foi o asfalto de Austin, né, principalmente ali da curva 2 até a curva 11, né? A curva 11 é aquela antes da reta oposta, né? E os pilotos reclamando muito ali das ondulações na pista, né? A gente até viu, né, durante a prova e durante os treinos, as motos pulando realmente ali nos solavancos da pista de Austin. Parecia pista de motocross, né? Parecia aquelas costelas de vaca que a gente está acostumado a ver no motocross. E isso levou a um ultimato dos pilotos da MotoGP, que disseram em uma reunião da comissão de segurança, que ocorre todas as sextas
sextas-feiras à noite, em cada final de semana de corrida, que se a pista de Austin não for recapeada, se pelo menos esse trecho da curva 2 até a curva 11 não for recapeado para o ano que vem, a MotoGP não volta a correr, os pilotos se recusam a correr em Austin. Austin é uma pista que historicamente tem esse problema das ondulações, é um terreno argiloso. Ali Austin era uma fazenda lá, né? Era um terreno plano, toda a topografia que a gente vê na pista, tudo foi feito exatamente quando o autódromo foi construído. É um terreno que não é edificável, não existe nenhum, se você for reparar, a não ser a torre, que é um edifício muito mais leve do que é normalmente um edifício normal, né? Um prédio normal. Não há nenhum outro edifício próximo ali daquele terreno, porque o solo ele não é feito exatamente para isso. Isso estava sendo falado durante o final de semana e, enfim, eles vão ter aí algumas dores de cabeça para continuar recebendo a MotoGP. Obviamente o mercado americano é importante para a MotoGP, a gente vai ter que observar como vão ficar aí esses próximos capítulos dessa história. O fato é que os pilotos falaram que as ondulações elas estavam pior do que em Silverstone em 2018. Né? Silverstone 2018 foi aquela corrida que não teve exatamente por conta da drenagem. Né? Além das ondulações, a drenagem do asfalto era ruim. A corrida teria acontecido se não tivesse chovido naquela ocasião. Portanto, um asfalto aí numa situação pior aí, que não é nem um pouco bom aí para a MotoGP e para a organização da corrida. Falando agora das outras categorias, vamos começar pela Moto3, onde a gente teve um acidente seríssimo durante a segunda prova, né, a segunda bateria da corrida, que acabou nem contando no final por conta exatamente desse acidente. Tínhamos 2 bandeiras vermelhas na corrida da Moto3 e a segunda realmente assustou muito, um acidente muito feio. Mas vamos passar o resultado da corrida primeiro. Primeira vitória do Izan Guevara, que deu muita sorte, né? Porque na segunda bateria ele acabou tendo um problema na sua moto, só que o resultado da segunda bateria não valeu de nada, valeu só a primeira. Então o Izan Guevara recuperou aí a pole position que ele teria para a segunda bateria e acabou se tornando sua primeira vitória na Moto3. Depois o Denis Foggia, que conseguiu tirar 12 pontos do Pedro Acosta nesse final de semana. E agora o Foggia é o principal postulante a título do lado do Acosta, já que o Sérgio Garcia acabou sofrendo um acidente sério na sexta-feira, não correu essa corrida. Depois o John McPhee na terceira posição. No campeonato, o Pedro Acosta lidera com 218 pontos, 30 pontos na frente agora do Denis Foggia. O Sérgio Garcia segue na terceira posição, mas o acidente da segunda bateria ele realmente preocupou muito e ele foi provocado pelo Deniz Öncü, né, o piloto turco da equipe Tech 3. Você vê na reta oposta como ele passa o Jeremy Alcoba e depois ali numa tentativa de pegar vácuo na reta ele acaba cortando a frente do Alcoba e toca com a sua roda traseira na roda dianteira do Alcoba. O Alcoba cai no meio da reta e a moto dele é usada de trampolim ali pelo André Aminho e pelo próprio Pedro Acosta, que caiu e acabou até ralando no guarda-reio do lado da reta. Uma situação muito assustadora, mas que felizmente ninguém ficou ferido e por isso o Deniz Öncü ele foi punido e ele não vai participar não só da próxima corrida na Emília-Romanha, no Grande Prêmio de Misano, como também não participa do GP do Algarve, né, em Portimão, aí, que é a penúltima corrida da temporada. Obviamente, as categorias menores aí, tanto da Superbike quanto da MotoGP, que são 2 campeonatos feitos pela Dorna, né, promovidos pela Dorna, estão em momentos ruins, né? A gente teve a morte do Jason do Pasquier esse ano, tivemos também a morte do Dean Berta Vinhares, o Maverick Vinhares, inclusive, nem correu esse Grande Prêmio das Américas por conta da morte do seu primo, e esse acidente assustador aí que poderia realmente ter tido consequências muito graves e estava na hora aí sim de uma punição exemplar. E o Öncü realmente tendo uma ação bastante discutível ali, cortando na frente de outro piloto no meio de uma reta, o ponto mais rápido da pista de Austin. Realmente não foi bem o Öncü e tá certa a punição dada a ele. Indo para a Moto2, tivemos o primeiro 0 de Remy Gardner nessa temporada, ele que estava fazendo um campeonato tão consistente. O Ralf Fernandes tinha caído 2 vezes, agora ele cai a primeira vez e para o campeonato dele isso não é nada bom. O Ralf Fernandes venceu a corrida com o Fábio Di Giannantonio em segundo e o Marco Bezzecchi em terceiro. Agora no campeonato o Remy Gardner lidera com 271 pontos, estacionado em 271 pontos. Ralf Fernandes dá um pulo enorme, tira 25 pontos e agora tem 9 apenas de desvantagem para o companheiro de equipe.
3 corridas para o final do ano. Agora complica bastante a vida do Gardner. O Fernandes está andando muito, conseguiu aí a sua 7ª vitória nessa temporada desse Grande Prêmio das Américas, e também tem 6 pole positions. Raul Fernandes, que mesmo com aquela contusão que ele acabou tendo andando de bicicleta antes do GP de Aragão, quando caiu e machucou a sua mão direita, segue muito bem, obrigado. E o Marco Bezzecchi, que chegou em terceiro na corrida, é também o terceiro no Campeonato Mundial da Moto2. Muito bem, esse foi o GP das Américas, uma corrida que talvez não tenha sido a mais emocionante, mas enfim, foi uma grande atuação do Marc Marquez, lembrou o velho Marc Marquez, que realmente não deixava barato para ninguém. Inclusive ele fez até uma homenagem a esse piloto aqui, o Nick Hayden, no final, passando ali com a bandeira dos Estados Unidos, que foi muito bacana. Se você chegou até aqui, obrigado. Se você gostou, considere se inscrever no canal, considere um like, e é isso aí. Quiser falar alguma coisa sobre essa corrida, a caixa de comentários está aberta, e é isso aí. A gente se vê na próxima. Um abraço.